Esse programa é um oferecimento Fantapunk. Aventura, amor, vapor e magia. Daqui a pouco, indo para Tiradentes para fazer o último lote de filmagens. E agora vamos mostrar o figurino nerd de hoje, que é a camisa do Flash, o homem mais rápido do mundo. Daqui a pouquinho estaremos lá na cidade tirando os ferros, fazendo os takes finais. É isso aí, bora tocar o barco, que hoje ainda tem muita coisa para fazer antes de voltar para o Rio de Janeiro. Um beijo do anjo. Olá, criativos! Antes de mostrar aquela cidade tão bela, eu vou falar um pouco do povo nativo, que são os Mandar. Se você gosta de obras de fantasia, com certeza já conhece a raça dos anões. Aquele povo baixinho, às vezes meio mal-humorado, e que se veste com pesadas armaduras, como esses aí no vídeo. Bom, no Fantapunk isso também existe. Só que o meu cenário não é de fantasia medieval, e sim steampunk. E isso muda completamente o visual da coisa. Para falar a verdade, se o steampunk é visto como uma coisa muito doida, imagina o Fantapunk, que é uma fantasia punk. É claro que eu me inspirei nos anões da fantasia medieval para compor o visual dos meus anões, é óbvio. Mas o visual deles vai muito além disso, não só o visual, como a cultura, o seu avanço tecnológico e tudo mais, arquitetura, história, literatura, né? Os anões do Fantapunk, no caso os Mandar, eles são bastante peculiares. Quando eu vi esse filme, eu fiquei imaginando esse personagem principal aí, o Dain Pé de Ferro. Logo que eu olhei para ele, eu tracei um paralelo com os dois principais Mandar do meu cenário, que primeiro é o rei Samuel Marteleiro, que é o rei da Montanha Trovejante, e segundo, que é um dos meus personagens no qual eu me represento na literatura que eu escrevo, que é o Capitão Doriel Thun. Então, em especial o Thun, né, com que eu tive mais desenvolvimento da história, eu fiquei olhando pro Dain Pé de Ferro e falei, cara, é o Thun. É lógico que as proporções dos anões da fantasia não são iguais às dos Mandar do Fantapunk. O Mandar não é aquela coisinha tarracadinha, né? Perninha, bracinho curto, não. Ele é um ser humano, uma forma humanoide, de menor estatura, mas a proporção dele é uma proporção normal, como a de um ser humano comum. Mas então assim, eu fiquei olhando pro Pé de Ferro ali, eu falei, caraca, maluco, é o Doriel Thun. Só que o martelo que o Doriel Thun, que depois passa pro Arcanjo Arcádio, é bem menor do que aquela marreta, né? Aquele Warhammer que o Dain Pé de Ferro usa. E no meu mundo de aventura, amor, vapor e magia, como é que se parece um anão? Como é que se parece um Mandar? Bom, essas imagens que você está vendo aí já dão alguma noção, né? Embora a proporção não seja exatamente essa, a proporção corporal, mas a forma de se vestir, os equipamentos que são usados, corte de cabelo, etc, etc, está mais para esse caminho aí do que para uma coisa mais tradicional de fantasia medieval, porque a linguagem steampunk puxa mais para esse caminho, ok? Então, quando você pensar num Mandar do Fantapunk, exercite a sua imaginação, use essas referências aí como guias e fique pensando como é que eles poderiam ser, ou se você fosse um Mandar no meu mundo de fantasia, como é que você gostaria de ser? Vamos passear agora por Tiradentes e contar algumas histórias da sua contraparte no meu mundo de faz de conta, a cidade livre de Tirana dos Ferros.
A minha cidade livre é quase igual ao que aparece no vídeo, tirando, é claro, modernidades como carros, fiação elétrica, etc. A iluminação da cidade é feita a gás ou então a querosene. Em alguns raros locais existe iluminação elétrica, só que ela é alimentada por baterias alquímicas. Essas casas me lembram a cidade do Castelo na época da invasão caótica em 1811, quando a capital do Reino de Cari foi quase totalmente destruída. Só que lá as construções eram bem mais decadentes por culpa do governo do Khan Fafnir II, que era um verme corrupto e incompetente. Felizmente, o tal Fafnir foi o último nobre da etnia Ambaí que sentou no trono de Cari. Depois dele veio o sábio Pompur de Mudral, que, como o sobrenome indica, claro, né, é primo do famosíssimo príncipe cantor Aziz de Mudral, o irmão Lua, que é o dono do Cassino da Urca. Além disso, ele possui um programa de rádio semanal que é sucesso em todo o mundo conhecido. Esse é o centro administrativo da Cidade Livre, composto pela Prefeitura e pelo Palácio do Conselho. Por causa das leis da Federação, o cargo de prefeito só pode ser ocupado por um bandar que seja residente naquela cidade. Já os conselheiros podem ser de qualquer raça, mas também precisam ser residentes da cidade. Olha só esse piso no estilo pé de moleque, que barato! Parece até o doce. Se você não sabe como funciona uma cidade livre, não se preocupe, eu vou te explicar. Basicamente é o seguinte: nos reinos bandar da Liga das Minas existem as fortalezas que são construídas nos locais de extração de riquezas minerais. Ou seja, eles encontram uma mina com alguma riqueza, ferro, ouro, enfim, níquel, manganês. Então, além das minas propriamente ditas, eles constroem fortalezas dentro da montanha para proteger aquela região, onde também parte dessas riquezas é beneficiada, se transformando em vários tipos de produtos. Para comercializá-los e para receber também os produtos vindo de fora da região, eles criaram entrepostos com áreas residenciais, que visam hospedar aqueles que vinham de outros reinos ou de outros países, trazendo esses produtos. Aí, com o tempo, a coisa foi crescendo e esses entrepostos passaram à condição de cidades, mais especificamente, cidades livres, que poderiam acolher pessoas de outras raças, além da bandar, como cidadãos. Ah, falando em cidadania, deixa eu explicar uma coisa. Em Tirana dos Ferros, os cidadãos não bandar só possuem a cidadania daquela região, e não de toda a federação. Já os bandar possuem a cidadania plena, independente de qual parte da federação eles sejam, e gozam também de privilégios em outras nações do povo bandar, como, por exemplo, o Reino da Montanha Trovejante e o Reino da Cidade de Ferro. Este é o Largo do Sol, que foi criado para homenagear uma região de mesmo nome que ficava em Grundo, a terra natal dos bandar e também dos gnomos, que está localizada onde hoje nós chamamos de Velha Arcádia. Foi de lá que ambas as raças fugiram juntas durante o Cataclismo, que ocorreu em 1300, e ele foi causado por uma arma de destruição em massa do Império Atlante. Naquela época, muitos bandar conseguiram fugir em navios atravessando as brumas do tempo, como fizeram várias outras raças. Mas a maioria esmagadora dos sobreviventes que chegaram ao Brasil fizeram uma viagem muito diferente. Eles passaram através de túneis numa caravana que foi liderada por 2 gnomos, que depois se tornariam muito famosos, Arne Saknussemm e Gabriel de Monte Cristo. Esse último, inclusive, viria a se tornar, algumas décadas depois, o primeiro Conde de Monte Cristo. Como você pode ver no vídeo, no Largo do Sol existem várias tiranas de ferro que são colocadas no alto de postes. E isso é para refletir o que existia na região original dos bandar. E o mesmo acontece com esse muro de pedra. Vamos lá, vocês já estão dentro do meu círculo mágico desde a abertura do programa. Só que agora nós vamos subir um pouquinho mais, vamos subir mais um degrau. Bora, vem comigo! Nós vamos fazer de conta que esse beco é uma passagem secreta que conduz a um lugar exótico no qual nós vamos continuar a nossa conversa. E eu vou falar um pouquinho mais sobre os bandar e os gnomos. Na Velha Arcádia, essas duas raças conviviam harmoniosamente
E olha, tem muita gente que acha que uma raça descende da outra, mas até hoje ninguém conseguiu dizer qual seria a raça original. Os Bandar e os gnomos não se importam nem um pouco com isso, e eles sempre trabalharam de forma cooperativa. E o resultado disso, conforme já era esperado, foi o maior desenvolvimento de ambas as sociedades, que até hoje continuam colaborando entre si. Quando ficou certo que o mundo que eles conheciam corria sério perigo, parte do povo Bandar se associou aos gnomos para empreenderem juntos uma viagem por uma sequência de túneis que conduziriam da velha Arcádia até o continente de Rai Brasil. Esses túneis já tinham sido mapeados por Saknussemm em Monte Cristo, e eles sabiam que se fizesse uma viagem linear, ela poderia durar meses ou até anos. Então, eles usaram um recurso que foi descoberto nas suas explorações para encurtar o tempo de viagem: os portais de acesso, que existem a cada certos intervalos, e tanto Monte Cristo quanto Saknussemm não sabem dizer até hoje se eles eram mágicos ou se eram produto de alta tecnologia. Com isso, o tempo de viagem foi encurtado para apenas alguns dias, e quase tudo deu certo. E aí, beleza? Eu tô aqui no Largo do Sol, onde você tem, no Phantom você tem 12 tiranas de ferro iguais a essa aqui atrás, simbolizando alguma coisa muito importante da cultura dos Bandar, que eu vou contar para vocês depois, é uma história longa. Mas o lance da tirana de ferro, ela é só uma representação do conceito da luminária, da transmissão do conhecimento, do aprimoramento do indivíduo, através de contação de histórias. Sim, a tirana de ferro, ela é um símbolo até mais recente, né, porque ela envolve um certo nível de industrialização, mas ele já é muito, muito antigo. E ele antes era representado pela fogueira, em torno da qual o pessoal se reunia, né, para trocar experiências, contar histórias, transmitir conhecimentos das gerações mais antigas para as gerações mais novas. E da fogueira ela passou para um tipo de semente, uma pinha, e da pinha eles fizeram outras representações, como a que eu vou mostrar aqui em cima do portão. Você tem duas representações diferentes da mesma coisa. Primeiro aqui, ó, em concreto, aqui no topo do portão em concreto, tá vendo aqui? Aqui, isso. Essa é a mesma representação da fogueira e depois da pinha, feita em concreto. Em cima do portão, você está vendo essas pontas aqui, que parecem ponta de lança? Na verdade, é uma reinterpretação do mesmo signo, só que feito de outra maneira. Aqui, no caso, dizem, né, os conhecedores da história antiga, que era uma representação do conhecimento em ação para a proteção do clã. Então, pontas de lança eram feitas dessa forma, não só para causar dano no oponente, claro, mas para mostrar que era o conhecimento de um clã que estava avançando e sobrepondo a violência do outro clã. E são muitas e muitas histórias que resultam em representações visuais ou até mesmo táteis, né, produtos que muitas das vezes o significado se perde com o passar do tempo. Mas nós, os contadores de história, os Tusitalas, estamos aqui para tocar para frente. E após conseguirem sair do túnel, tanto os gnomos quanto os Bandar chegaram à região que viria a se tornar o Arquiducado de Vresna, na região sudeste de Rai Brasil. Esse arquiducado está sob o governo dos gnomos, e tanto Monte Cristo quanto Saknussemm receberam um título de nobreza como forma de agradecimento pelos seus serviços. Saknussemm se tornou o Duque de Mangaratiba, enquanto que Monte Cristo virou o Duque de Conservatória. Mas com o passar dos anos, Monte Cristo foi agraciado com outro título nobiliárquico, que é o mais famoso do mundo, diga-se de passagem, e se tornou um conde, detentor da maior fortuna conhecida. Enquanto faço o caminho no sentido oposto, eu vou falar sobre um personagem que é muito peculiar. Ele também é um gnomo, eu gosto de gnomos. E ele diz ser um aventureiro intrépido e que é um famoso contador de histórias. O seu nome é Ludovico Bombarda,
E ele se tornou muito famoso por conta de uma publicação chamada O Tico Tico, que foi criada e patrocinada pelo terceiro Conde de Monte Cristo, Henrico Espada. Dentre outras traquinagens, Bombarda inventou uma espécie de caminho mágico, ao longo do qual as suas histórias teriam acontecido, e ele o batizou como o Caminho do Vento. As suas histórias ficaram tão famosas que no Arquiducado de Lilliput, em Arcádia, existe uma trilha que as pessoas dizem que é um pedaço dele, que foi construído por ordem do atual arquiduque, que sempre foi fã das histórias do Bombarda. Esse caminho se inicia em um lindo parque, onde existe um menhir no qual estão gravadas duas frases muito usadas pelo meu querido Ludovico. A primeira delas é: era uma vez um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Ela faz alusão ao condado de Mary Grace, que era visto dessa forma pelo tal do Cão Fafnir II. Já o sabor de chocolate e o cheiro de terra molhada se refere ao local do condado onde Henrico Espada construiu a sua famosa fábrica de chocolates, que é um pequeno lago que é alimentado pelas águas do rio Candelária e por aquelas que caem das cachoeiras do Craig, que é um morro num formato que lembra mais ou menos uma ferradura, e contorna todo o primeiro distrito do condado, que é mais conhecido como Encantada. Outra hora eu explico a razão desse nome. Pois é, né? O Bombarda passou a iniciar as suas histórias dessa forma só para sacanear o Khan, que também o detestava. E olha, ele não tinha a menor ideia de quem realmente era o Ludovico Bombarda. Ele não fazia a menor ideia. A outra frase do Ludovico, que ficou muito famosa, é aquela que costuma encerrar a maioria das suas missivas e que diz: paz a todos os corações. A contação de histórias é algo muito engraçado. Eu sempre gostei de escrever no meu faz de conta, mas não tinha intenção de mostrar para ninguém. Era uma coisa só para mim. Era o que eu chamava de meu playground criativo. Até o dia em que eu resolvi escrever uma história para fazer uma declaração de amor para uma moça com quem eu queria namorar. E o que foi que eu fiz? Escrevi um conto com 128 páginas que tinha uma trilha sonora com 16 músicas. É isso mesmo que você ouviu. O meu conto tinha uma trilha sonora. Muitos e muitos anos depois, eu conheci um senhor que despertou em mim uma grande simpatia. E foi em homenagem a ele que eu criei o Ludovico Bombarda, no qual eu projetei o meu lado contador de histórias como sendo um dos personagens principais do Fantapunk. Continuando o nosso passeio, vamos apreciar esse lugarzinho bucólico e aprazível chamado Tiradentes. Eu vou apreciar o ambiente e ver o quanto dele eu consigo transferir para outro lugar, que também é bucólico e aprazível e, olha, mora no meu coração, que é o Condado de Mary Grace. Diferente do que acontece no mundo real, na maior parte das cidades do Fantapunk não existem rios poluídos com esgoto e lixo. Isso porque há muitos séculos foi inventada uma solução alquímica que é usada para purificar os dejetos, de modo que a água esteja novamente limpa quando ela é despejada em algum rio ou até mesmo no lençol freático. Voltando ao signo usado nas tiranas de ferro, é interessante ver as suas variações, como no caso da ponteira desse poste, cujo formato é usado também em alguns tetos de edificações voltados para o desenvolvimento pessoal. Todos seguem o mesmo princípio, que aparentemente começou com uma fogueira e foi se transformando com o passar do tempo. Até nesse adorno de madeira que o pessoal chama de renda, existe a aplicação do mesmo signo, dá só uma olhada. E no portão de metal logo abaixo, tem outra variante que está associada a essas volutas, cujo significado eu vou explicar um pouco mais para frente, quando eu falar de uma famosa fonte da cidade. Essa aqui é a principal área comercial da cidade, localizada ao redor da Praça das Árvores, e essa rua chama-se Estrada Real TF e conduz da Fortaleza de Tirana dos Ferros até a Estrada Moai Norte-Sul, que serve de interligação com outros reinos mandados daquela federação e liga também
a região com o Reino da Montanha Trovejante e o Reino de Cari, dentre outros locais, inclusive o Império do Grão-Pará no norte do continente. A Estrada Real TF passa ao lado da Praça das Árvores e também na porta da loja mais charmosa de Tiradentes, a Fulustreca, dos meus queridos amigos Lili e Marcelo, que eu mostrei no vídeo anterior. O nome dessa praça, é claro, deriva do fato de terem algumas árvores por lá, mas não são árvores quaisquer. As sementes das quais elas brotaram foram trazidas da velha Arcádia, durante a fuga do cataclismo, e depois foram plantadas ali e em muitos outros lugares de Raio Brasil, como forma de lembrar aos Bandar e aos gnomos a sua terra natal, que, aparentemente, está perdida para sempre. Olha só, é naquela montanha lá no fundo que está a fortaleza de Tirana dos Ferros. Uma coisa muito legal para você fazer por lá é passear de charrete, com o condutor te contando a história do local e transitando por lugares pitorescos daquela cidade. No Fantapunk, essas casas abrigam vários tipos de estabelecimentos comerciais, como armazéns, tavernas, lojas de roupa, por aí vai. E é aqui também que existe uma filial da rede de mercearias Ao Grão-Pará, de propriedade do marechal mosqueteiro Porto Zur, o Conde de Mary Grace, que é pai do 5º Conde de Monte Cristo, Gabriel Ben-Hur. Como o nome sugere, ali são comercializadas as especiarias vindas da Grande Floresta do Norte. Como você já percebeu, existem vários tipos de tirana de ferro, e muitas delas têm um significado especial, como no caso dessa, que representa a união de 4 clãs diferentes em torno de um 5º clã, cuja aliança formou uma única família. Vamos dar mais uma olhadinha nos elementos arquitetônicos que possuem referências das construções de Grundo, como esse muro e os elementos que adornam os pilastros. Eles são variantes do signo original que resultou na tirana de ferro. E como você pode ver, são 2 representações diferentes de uma pinha. E aqui nós chegamos num lugar que eu particularmente adoro, que é a Fonte da Viagem. Alguns dos seus adornos fazem referência a 3 indivíduos que se destacaram naquela viagem. Um deles, claro, é o Arne Saknussemm, e o outro é o Gabriel de Monte Cristo. Até aí tudo bem, mas a identidade do terceiro indivíduo só foi descoberta muito recentemente, pois tal informação tinha se perdido no tempo. Acreditem se quiser, o cara é o Ludovico Bombarda. Mas como é que pode? A viagem pelos túneis aconteceu em 1300, e o Ludovico só foi se tornar conhecido pelo público lá pelo final dos anos 1700. Será que é mesmo verdade que ele foi amigo de infância do Saknussemm do Monte Cristo? Se for, o cara é velho pra caramba e nem parece. Que nem eu. Essa fonte foi construída há alguns séculos, acho até que antes da formação da cidade. E ela tem, claro, elementos decorativos que remetem ao signo original da tirana. E atenção, o som de cascos ao fundo não tem a ver com os meus passos, ok? E nem eu estou a cavalo, foi apenas uma coincidência. Na fachada da fonte você vai ver elementos como arcos, volutas, que representam os túneis e as viagens pelos portais, que conduziram os fugitivos até Raio Brasil. E tem também um espelho d'água, cujo ornamento de limite faz uma referência às brumas do tempo. Olha só que fonte linda que tem aqui atrás de mim. As 3 estrelas de água com essas cabeças muito bacanas, muito exóticas. E no Fantapunk essa fonte também tem as suas histórias bem peculiares, né? Algumas que atravessaram séculos e que eu vou contar para vocês aos pouquinhos. Muita coisa para contar para vocês sobre essa bucólica, aprazível e tão simpática cidade de Tirana dos Ferros.
mais conhecida no mundo real, na Terra, como Tiradentes. E lá vem ele!